Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Você sabe o que são campos mórficos? É um assunto que veio à baila pela mão de um cientista e que surpreendeu a própria ciência e que tem uma aplicabilidade muito interessante que vem de encontro aos assuntos que nós temos tratado aqui no canal. Para falar comigo, convidei aqui já uma conhecida de vocês, que é a nossa querida Alice Duarte, que é facilitadora em constelação familiar e que tem, sem dúvida, um leque de conhecimento muito grande, profundo, e que vai nos esclarecer aqui em primeira mão o que são esses campos mórficos, esses misteriosos campos mórficos, e que aplicação eles têm na nossa vida. Tudo bem com você, Alice? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Já é um prazer estar aqui falando com a sua comunidade novamente. Obrigado, é sempre um prazer te receber, Alice. Maravilha. Alice, campos mórficos é um tema que eu lembro que, eu não sei se foi na década de 80 ou 90, que veio a baila, talvez através do Rupert Sheldrake, mas que pegou a ciência de surpresa, né? Pela riqueza das suas possibilidades. Mas para esclarecer para o pessoal que está aí em casa, ainda não sabe, né? Exatamente o que são campos mórficos. Bom, vamos para a definição, né? A definição, eu gosto de, como eu também tenho, eu sou jornalista de formação, eu gosto de pegar esse conteúdo mais acadêmico, mais cabeção, e traduzir para uma linguagem que todo mundo possa entender, que seja bem acessível. Então, a minha linguagem não vai ser muito técnica nem muito acadêmica, mas se você não entender alguma questão, você me pergunta aqui. Com certeza. A teoria, bom, o Rupert Sheldrake é um biólogo inglês, ele também, ele estuda sobre a bioquímica, e ele tem alguns estudos nessa área, e ele tratou de estudar de como as espécies, de como os organismos, não só os organismos vivos, mas também os organismos não vivos, né? Aqui a gente pode dizer que é não vivo, né? Como um cristal. Um cristal cresce, como é que você vai dizer que ele não é um organismo vivo? Mas tudo bem. E ele tratou de observar esses organismos e ver como que eles seguem determinados padrões e determinadas organizações. Seguem o mesmo padrão de formação, de organização, mesmo desconectados entre si no tempo e no espaço. Como que essa informação ou esse padrão ele é transmitido? Então ele foi se debruçando nesse estudo e aí ele chegou nessa teoria que é dos campos morfogenéticos. E basicamente fala de um campo imaterial, então não é algo que você pode tocar, que vai armazenar informações, conhecimentos, que são transmitíveis ou transmissíveis através do tempo e do espaço. Parece uma coisa muito louca, né? Mas a Interessante. gente tem hoje, essa tecnologia que a gente já está tão familiarizado, que é a internet sem fio, a internet via wireless, os nossos arquivos são armazenados na nuvem. A gente está tão acostumado com essa informação imaterial sendo transmitida que a gente ainda, eu não sei como que algumas pessoas ainda se surpreendem com isso. Mas o fato é que essa tecnologia que hoje a gente conseguiu trazer ela com a internet, os sistemas biológicos, os organismos, eles têm essa tecnologia já há muito tempo. E ninguém conseguia entender ou lançar uma teoria, um olhar para poder explicar isso. Como que eu recebo certa informação se eu não tô, né? Se eu não vou para a escola, se eu não tenho um livro, como é que os animais, eles sabem as rotas migratórias? Como é que eles sabem o ponto certo do planeta, porque eles têm que desovar ou que eles têm que migrar? Como que eles sabem o melhor jeito, né? Os pássaros, como é que os pássaros sabem o melhor jeito de voar para alcançar uma velocidade, uma segurança, aproveitar a aerodinâmica? Você vê que aquelas aves migratórias, elas voam em formato de V Sempre. e elas vão se revezando. Como é que elas sabem que elas têm que voar naquele formato? Que um vai ter que ir lá na ponta, depois eles vão se revezando. Como? Quem que ensina isso, né? Que eles não têm a linguagem, os seres humanos têm a linguagem, têm a escrita, têm a fala. O conhecimento é passado de boca a ouvido há milênios, né? E através da escrita para algumas civilizações, mas muitas civilizações essa transmissão era oral. E para os animais que não têm essa oralidade tão desenvolvida, tem sons, tem
E como que eles transmitem isso, sendo que às vezes eles não estão nem em contato entre si. Eles estão em grupos isolados, ou eles estão, tem diversas espécies que são gregárias e outras não. Como que esse conhecimento é passado de geração a geração? Então, essa teoria do Rupert Sheldrake trata justamente disso, de estudar como é que essa transmissão, como é que essa informação ela é transmitida, e a isso ele deu o nome de campos mórficos, que é esse campo imaterial, que seria um banco de dados, como a gente conhece hoje, né, a nuvem, os arquivos na nuvem, que cada espécie, cada organismo compartilha, mas não é, a gente não compartilha qualquer coisa, a gente compartilha, os organismos que compartilham essa informação são os organismos que pertencem a um sistema, que fazem parte de um sistema, e esse sistema, ele tem uma auto-organização, né? Que é inerente, eles têm um tipo de organização que é inerente a eles. Então, Olha, isso se isso é aplica a sensacional. sistemas. É sensacional, Alice, as possibilidades que se abrem a partir desse construto teórico, porque é interessante que ele, na verdade, ele fez o contrário do que normalmente os cientistas fazem, né, o Sheldrake. Geralmente eles vão buscar evidências, né, eles armam lá uma teoria e vão buscar investigar as evidências, né? E no caso do Sheldrake, as evidências estão aí, ele só procurou uma teoria para tentar explicar o porquê de todos esses fenômenos que você nos colocou, né? E tem também a famosa teoria que entra aí do centésimo macaco. Você pode explicar, Isso, resumir para a gente? isso, perfeito. Acho que você entrou com essa informação na hora certa. Dois cientistas, né, foram observar duas colônias de macaco, isso são em duas ilhas lá do Japão, duas ilhas tropicais ali perto do Japão, e eles começaram a observar essas uma colônia de macacos na ilha, que vamos chamar de ilha A, e outra colônia de macacos outra ilha que vamos chamar de ilha B. E ele começou a observar que na ilha A, um macaco, de repente, teve um eureka, né? Teve um insight, virou a chave, aí teve um salto quântico, digamos assim. Um macaco, ele descobriu um jeito completamente inovador de abrir um coco. De forma que, claro, que o macaco sabe abrir coco, mas ele descobriu um jeito inovador de abrir o coco para que pudesse aproveitar a água que estava ali dentro e também a polpa, porque também se você abre de qualquer jeito, a água vai embora, né? Sim. Então, ele descobriu um jeito especial lá de abrir esse coco, e daí, rapidamente, né, os macacos são seres como nós, gregários, um lá e olhando o outro, eles aprendem muito, né, observando, então eles começaram só de observar, reproduzir. Então, foram observando e todos foram aprendendo, foram descobriram, uau, né, que descoberta fantástica, sensacional, vamos repetir esse experimento. E os cientistas observaram, e daí esse conhecimento foi sendo passado devagarzinho para vários macacos, né? E chegou lá, 99 macacos já nessa ilha já estavam fazendo reproduzindo esse jeito inovador de abrir o coco. E daí ele percebeu que chegou um momento que quando chegou no centésimo macaco, por isso que ficou famosa essa teoria do centésimo macaco. Quando o centésimo macaco da ilha A aprendeu a abrir o coco dessa forma inovadora, eles observaram que a colônia de macacos da ilha B começou também a abrir o coco da mesma forma. Que Então, coisa. eles não tinham contato entre si, dessas duas ilhas, eles não navegavam, né? Não nadavam de uma ilha para outra, eles não tinham contato nem de espaço, né? Nem visual, e isso foi transmitido. Então, um aprendizado, uma informação que ficou disseminada, foi reproduzida, foi repetida diversas vezes, foi consolidada naquele grupo. Então, isso virou um padrão. Então, essa teoria dos campos mórficos, né, esse experimento, ele vai de encontro a essa teoria, de que o que é feito, o que é executado como um padrão, vira como se fosse assim, uma informação destacada nesse campo mórfico. Claro que esse campo mórfico, ele armazena todas as informações. É que nem o nosso cérebro. Pensa que é como se fosse um cérebro imaterial, um cérebro estendido. Nós estamos recebendo informação o tempo inteiro no nosso cérebro e a gente filtra, a gente não assimila tudo, porque seria
uma burrice, né? Um gasto desnecessário de energia. Verdade. A gente recebe ainda mais hoje na era da hiperinformação que a gente tem, que a gente vive, a gente está navegando lá no nosso celular, no nosso feed, a gente está absorvendo trilhões de informações que os nossos antepassados sequer, né, tinham acesso numa vida inteira, o que a gente tem acesso num único dia rolando o nosso feed, né, Verdade. das redes sociais. E a gente não consegue absorver tudo, a gente tem filtros no cérebro que vão dizer aquilo que a gente vai guardar, aquilo que não, né? Então, o nosso próprio cérebro, ele guarda mais as memórias que são de forma repetida, aquilo que foi repetido, 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 ou memórias que teve um grande impacto emocional junto, para o bem ou para o mal, né? Uhum. Despertando emoções impactantes, difíceis, ou emoções muito agradáveis que imprimiram aquilo lá e falaram assim, não, o cérebro entende, opa, essa informação é legal, importante, vamos guardar ela num espaço especial. E o campo mórfico é como se fosse esse cérebro imaterial e um cérebro estendido que também vai guardar com mais reforço aquelas informações ou aqueles fatos, aqueles acontecimentos que ou foram muito repetidos, que a gente tem aí padrões, a gente está falando de crenças, de padrões, daí entra tudo que a gente tem que atravessa a humanidade há milênios, como crenças religiosas e por aí vai, e aquelas informações que são gravadas por impacto emocional. Olha só, Alice, me diga uma coisa, a explicação que você me deu dos campos mórficos agora me deu uma certa ressonância com o que o Jung chama de inconsciente coletivo. Essas duas teorias dialogam? Eu acredito, assim, falando agora a minha visão particular, eu acredito que a gente está falando de uma mesma lei, tá? Só que são leis aplicadas para uma parte da realidade, outra para uma parte mais abrangente. Eu acredito que assim, a teoria, eu não vou falar com propriedade da teoria do inconsciente coletivo, não vou falar com tanta propriedade sobre isso, mas até onde eu sei é algo mais aplicado à mente humana e à civilização humana, né, as Isso. pessoas e a sociedade. Só que a visão do Sheldon é que ele já estende isso para todos os organismos, né? E, inclusive, como eu falei, os organismos vivos, então a gente está falando de animais, de seres humanos, de plantas, e ele fala também de organismos não vivos, ele fala também de cristais ou elementos biológicos, tipo elementos químicos, moléculas, elas seguem Uhum. uma estrutura, elas seguem um padrão. A gente fala, existem memória, né? E daí o mais louco e o mais fantástico, assim, a teoria dele é controversa, tem muita gente que está aí na internet atacando e falando que é Uhum. tudo balela. Por Uhum. que estão falando que é tudo balela? Porque ele nasceu no campo da ciência, né? Ele trabalhou isso observando nos estudos dele de bioquímica e de biologia. Só que a teoria dele já foi impactando outras áreas de conhecimento. Foi impactando a área É isso. é, foi impactando a área, como falei, da psicologia, a constelação familiar hoje, né, que é um saber, é uma ferramenta de ajuda para a vida que se baseia muito do que nós trabalhamos no campo da constelação familiar, justifica-se teoricamente pela teoria do Rupert Sheldrake, inclusive a esposa do Rupert Sheldrake, ela é uma facilitadora de constelação familiar. O Sheldrick, ele compartilhou muitos momentos, muitas vivências com o Bert Hellinger. O Bert Hellinger conheceu a teoria dele e Ah, ficou super impactado. Falei, nossa, agora apareceu um sujeito aqui que consegue explicar isso mais cientificamente, aquilo que eu venho observando no meu trabalho, né? eu quero puxar essa informação para a terapia, né? Ela é uma das vigas, né, que sustenta a constelação. Mas antes disso, eu lembrei, você deve ter tido conhecimento também do caso de um senhor que foi chamado de encantador de elefantes, o Lawrence Anthony, que ele passou um grande tempo cuidando de uma manada de elefantes na África. E quando esse senhor adoeceu e morreu, essa manada fez uma migração até o local onde esse senhor morreu e circulou a casa. Como é que eles souberam onde foi o local onde se criou um laço? Agora, todo ano, no aniversário da morte desse senhor, essa mesma manada faz essa migração e circunda a casa. Isso tem a ver com os campos mórficos, né? Que é uma coisa que surpreendeu os cientistas.
Quem que ensinou esses elefantes? Eles formaram um laço com aquele senhor, né, que amava-os, né, e simplesmente descobriram a rota, sabem a data do aniversário da morte dele, etc. É fantástico isso, você não acha? Obrigada por ter trazido esse exemplo. Eu não conhecia, que coisa mais linda essa história. E a gente não. Você trouxe um exemplo, mas eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente vai se lembrar de alguma coisa também, né? Um gatinho que caiu na mudança e nem sabe para onde o dono foi, e daí de repente vai lá e descobre, né? As tartaruguinhas que desovam naquela determinada parte daquela praia ou daquela ilha, e elas saem do ovinho bebezinhos e vão nadar por correntes do planeta inteiro. Como é que elas sabem que ela tem que voltar naquele ponto do GPS planetário para desovar ali? Ela tem um GPS interno? Como que é isso? Né? Então, ele foi se debruçando sobre isso. Então, essa teoria encantou, como eu falei, ela foi tocando e se expandindo para outras áreas de conhecimento, inclusive a física, principalmente a física quântica e a área da psicologia, a área das terapias, né? Você pega, por exemplo, quando você estuda o átomo, estuda as partículas subatômicas e faz experimentos em laboratório, sabe-se que quando você tira um elétron, uma partícula daquele átomo que tá, ela faz parte de um sistema. É Ela faz verdade. parte de um sistema, é como se fosse ali um sistema solar. Ela está circulando aquele núcleo, ela tem a informação ela faz parte daquele sistema. E daí eles fizeram o experimento de tirar uma partícula desse, um elétron, e colocar orbitando um outro átomo, um outro núcleo, fazer parte de um outro sistema. E separaram isso lá, por uma distância considerável, que não tinha nenhuma espécie de comunicação. E daí eles introduziam uma mudança no comportamento daquele átomo A, original, uma mudança na órbita, enfim. E aquele elétron que foi separado do sistema original, ele também tinha um salto da mesma forma, porque ele estava em ressonância. Por isso que a gente fala de ressonância mórfica, né? Então, a hipótese da ressonância mórfica do Sheldrick foi lançada pelo livro dele, em 1981. Então, por isso que a ciência também, a física, se interessou muito sobre isso, né? Como é que você... O que tem aquela partícula subatômica? Como é que ela sabe que o sistema original mudou? Teve um salto quântico ali. Como é que ela sabe que mudou alguma coisa, né? Como a gente pega também a mãe e o filho que tem, né? Está falando agora de nós, seres humanos, uma mãe e um filho que tem uma conexão, uma simbiose, uma ressonância muito forte, uma das conexões mais fortes que nós conhecemos. E quantas histórias que a gente não sabe, né? Por exemplo, veio uma aqui agora, de repente, na minha memória. Um filho que estava dirigindo e sentiu um impacto enorme. Minha mãe começou a chorar no carro, começou a chorar e começou a chorar e começou a chorar. E daí falou assim, sentiu algo que ia acontecer com a mãe, foi lá, a mãe estava tudo bem, não aconteceu nada, foi lá conversar com a mãe, daí saiu e poucas horas depois a mãe morreu, né, uma morte assim rápida, tranquila, mas ele sentiu que Com, algo anteci... estava acontecendo com com ela antecipação, né? antecipadamente. É. E não é uma pessoa nem médium, nem espiritualista, é uma pessoa, né, que tenha contato com o mundo aí espiritual, mas sentiu algo e começou a chorar. Minha mãe, e foi lá. E daí a mãe viu, a mãe se despediu, né? Eu não sabia que estava se despedindo, mas teve um momento super agradável com a mãe e tudo, e logo depois a mãe faleceu. Sabe, Então a Alice, eu gente está conectado com as coisas, né? A gente recebe, enfim. Sabe, Alice, eu acho que isso, você falando assim, me espanta, né? Porque os povos originários de vários países, eles sempre falam na tal da teia cósmica, né? Quer dizer, eles empiricamente observaram isso e trouxeram essa teoria, né? Da teia que está tudo ligado. Se você prejudica a natureza, isso vai voltar para você, isso vai
faz parte de todo um sistema onde nós estamos imersos, né? É um conhecimento que veio ter agora respaldo científico a partir das pesquisas do Sheldrake, né? Mas eu queria ver com você como é que o Bert Hellinger agora ele utiliza dessa teoria para explicar a fenomenologia que ele estava observando no campo das emoções humanas. Como é que um trauma não fica só comigo, ele se torna transgeracional, quer dizer, ele vai afetar ascendentes e descendentes. Como é que funciona isso? O Bert Hellinger ele começou a observar que existiam padrões de comportamento, né, nos sistemas familiares. Então, chegava um cliente com alguma dor emocional ou física, trazia uma questão, e isso era observado. Ele colocava representantes no campo e ia observando o movimento desses representantes. E ele ia trazendo toda essa teia, esse tecido que as famílias são constituídas. Então, percebendo que nós, como membros, fazemos parte de um tecido, de um sistema que é o sistema familiar, que é o nosso clã. E existe comunicação entre. O Bert gosta de colocar nesses pontos que o sistema familiar é como se fosse um organismo. Então, todos os membros são interligados, são interdependentes, são todos conectados. Então, se um adoece, ele percebia que isso afetava todo o sistema. Ao mesmo tempo que, enquanto um se curava, ou um tinha lá um salto quântico, eureka, que nem lá o macaquinho lá inovador da ilha, os outros também se beneficiavam. Sentia esse impacto. Então, ele começava a perceber, por exemplo, padrões de tragédias familiares, segredos, né? Porque segredos de família pesa muito, né, sobre o sistema familiar e os descendentes, porque por trás de um segredo, normalmente tem questões graves, que ninguém oculta o que é bonito e fácil, né? Todo Verdade. mundo oculta aquilo que é vergonhoso, feio, pesado, denso. Então, ele foi percebendo que por trás dos segredos de família, aquilo que, não, vamos deixar quieto, né? Não vamos tocar nesse assunto. Assuntos tabu geralmente viram segredos, né? Assuntos tabu, um suicídio, um aborto, abuso sexual, e por aí vai, assassinato, são coisas muito pesadas, difíceis. E daí fala, não, vamos abafar o caso, não vamos falar sobre isso. Daí existia essa crença de que, se não falarmos sobre isso, o tempo cura. Daqui a pouco ninguém mais se lembra disso. E, de fato, ninguém se lembrava. Passava uma geração, a geração seguinte nem sabia o que tinha acontecido lá com os pais, com os avós. A geração seguinte, muito menos. Essa informação se perdeu. Ou seja, não foi transmitida oralmente, nem de registros, né? Se perdeu. Porém, não se perde, porque como é que você vai estudar os fatos, observar os fatos, né? Geração após geração, você vê que daí aqui teve um suicídio, na mesma data que o avô morreu, se suicidado, depois aqui o outro tá com outra geração está com ideação suicida, sempre quando chega perto da morte de aniversário do bisavô, o outro sente também uma vontade, uma ideação, daí começa a perceber padrões, daí quando vai ver, onde está a origem disso? Como que a pessoa sabe que naquela data determinada aconteceu algo grave na família, se isso nunca foi dito? Daí a constelação ela traz esse padrão e Incrível. traz o fato original, o trauma original que não foi olhado, que não foi integrado, a culpa que não foi assumida, as responsabilidades, né? A dor que não foi assumida, que não foi expressa, isso tudo aparece na constelação. Então, daí a gente consegue ir lá atrás, no passado, porque lembra, né? Porque o campo mórfico ele não tem tempo e não tem espaço. Essa informação ela atravessa gerações, atravessa oceanos, né? E é E vai se verdade. repetindo, até que alguém possa olhar com consciência e trabalhar nesse padrão e fazer uma mudança. Na tua entrevista sobre constelação sistêmica, inclusive, eu recomendo, pessoal, assistam as entrevistas da Alice Duarte, ela já nos deu 2 ou 3 aqui no canal, são verdadeiras aulas libertadoras, assistam que vale a pena. Numa delas me impressionou muito o que você falou, Alice, de que quando você liberta uma pessoa, você não está só libertando ela, você está libertando todo o sistema familiar dela. Quer dizer, os outros, mesmo os que já morreram, e talvez os que ainda virão, serão beneficiados em alguma medida. Isso é verdade?
Exatamente, porque se a gente partir desse entendimento de que nós somos um organismo, tudo que acontece com um membro impacta os demais. Então, não tem, se a gente, por exemplo, tem um trauma que a gente não cura, não trabalha, não resolve, isso impacta os nossos filhos e vai impactar os nossos netos, até que alguém possa olhar para isso com consciência. Queira Olha, olhar, é o quebrador de ciclos, né? Geralmente, o quebrador de ciclos, o quebrador de padrões, são a ovelha negra da família. Aquela pessoa que não quer ficar escondendo a sujeira embaixo do tapete, aquela pessoa que aponta, que vê que aquilo não está legal, está disfuncional, que questiona, que incomoda, que promove atrito. Esses são os quebradores de ciclo. Não é fácil ser um quebrador de ciclo no sistema familiar, porque vai mexer com coisas que estavam quietas e que ninguém queria mexer, né? Mas quando alguém toma essa iniciativa com coragem, com apoio, obviamente, né, acompanhado por um profissional da ajuda, então isso essa tensão no sistema familiar, esse sistema fica em paz quando esses conteúdos feios, difíceis, vêm à luz e possam ser integrados, reconhecidos, né? Então a gente vê, por exemplo, na constelação, às vezes padrões que não são legais, padrões, crenças que são repetidas, assim, né? Por exemplo, em relação a crenças ao dinheiro, vou pegar uma coisa básica, né? Que a gente vem lá, que a Bíblia é muito antiga, e tem uma série de passagens na Bíblia que reforçam esse entendimento ou essa interpretação por algumas pessoas de que dinheiro leva para o mau caminho, de que dinheiro, né, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tem isso foi sendo trabalhado em muitas famílias com uma conexão mais forte com o catolicismo, uma espécie de punição, de culpa pelo dinheiro, por ter uma condição financeira melhor. Então, existe assim, eu sigo esse padrão. Na minha família é proibido ter muito dinheiro. Só que isso não é dito. Ninguém escreveu isso, ninguém conta sobre isso. Isso é uma coisa velada. Só que nessa família é proibido, ninguém pode se arriscar, se atrever a ter muito dinheiro. Então, as pessoas vão seguindo essa crença, que é uma crença que se perpassa aí, né, 5, 6, 7 gerações. Então, para você quebrar, sair, isso é automático, você recebe isso como se fosse um condicionamento, que mas é um coisa. condicionamento invisível, ninguém fala sobre isso. Mas você se sente. Então, por isso que a gente fala os campos mórficos, a gente gosta também de falar, às vezes, campos de pertencimento. Porque, assim, para eu pertencer a esse grupo, eu tenho que seguir essa crença. Eu não vou poder. Então, para eu me atrever a ganhar dinheiro, sendo que existe uma crença enraizada fortíssima de que é algo errado, eu tenho que ser um quebrador de ciclo muito corajoso para poder sair desse padrão. Não, e o que mais impressiona, né, é aquilo que você falou, né? Quando a criancinha nasce, ela não está só recebendo uma herança genética, ela está recebendo uma herança morfogenética, quer dizer, o que que ela está recebendo dessa árvore familiar, né? Que pode talvez não ser tão bom assim. Outro dia me impressionou o relato de um amigo que estava me contando do problema de alcoolismo na família dele, né? Ele me falou, não, meu pai é alcoólatra, é um problema sério, eu tenho problema com bebida e não sei o quê. Eu falei, mas isso começou com seu pai? E não, ele falou, olha, na verdade, eu perguntei para o meu pai, ele falou que o avô já bebia, o pai dele já bebia, e é uma coisa que ele não cresceu com o pai, ele não viu o pai bebendo, mas de alguma forma ele começou a beber também, então aquilo vai prejudicando toda. Isso tem muita. Hoje a gente tem explicação, pelo que você falou, desses fenômenos, né? Que você não herda só a herança física, biológica, genética, você herda esses padrões também, né? Os padrões de comportamento. Porque, por exemplo, falar, não, mas é alcoólatra porque o alcoolismo do teu amigo é genético, porque tem pai, tem essa explicação que é genético. Sim, você vai olhar lá, fazer um estudo lá do DNA dele, e vai ver que tem o gene lá do vício, ou de ser tolerante ao álcool, vai ver que tem o gene lá, tá lá. Agora, e também existe hoje pesquisas científicas que falam que o fato de você ter um gene não significa que ele vai ser expresso. Eu posso ter um gene, por exemplo, de uma esquizofrenia, porque isso teve no meu sistema familiar. Eu tenho, inclusive, né, na família da minha mãe, tem tio esquizofrênico, que inclusive já está falecido. Então, se você for ver, vai analisar,
muito provavelmente eu e talvez você tenha lá o gene da esquizofrenia, mas ela vai ser expressa, esse gene vai ser expresso? Não necessariamente, vai depender do ambiente também. Ah, E o que que determina esse ambiente, né, que vai proporcionar? Esse ambiente vem do clima, do comportamento, das atitudes, do nível de estresse que você tem naquela geração, né? Então, se você tem já um pai que teve um pai alcoólatra, esse pai já é uma pessoa traumatizada. Ele já vai ter já uma série de questões de desenvolvimento, de comportamento difíceis de lidar. Então, esse filho também ele vai crescer num ambiente estressor por conta do alcoolismo do pai. Então, não é só ter o gene, é ter o comportamento também, que também vai se repetindo. Então, eu repito isso também do meu pai, também do avô, e a gente vai olhar, às vezes, a questão do alcoolismo, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. A gente vê, às vezes, no sistema onde tudo começou, né? Geralmente são traumas, né? agora, Alice, vamos falar, muitas pessoas em casa, agora vamos trazer para o lado prático, né? No que tudo isso já ficou evidente, no que tudo isso pode te ajudar. Mas vamos trazer para o lado da terapia. A Alice Duarte, ela é, para mim, uma das grandes consteladoras que a gente tem hoje em nível, acho que não só de Paraná, mas em nível de Brasil, porque foi a primeira pessoa, Alice. Eu já falei com muitos consteladores, você foi a única que me fez entender. Me fez entender de uma forma lúcida, plausível, o que é a constelação e por que ela funciona, né? Então, que tipo de problemas, pessoal que está em casa aí, se preparem agora, que tipo de problemas o teu trabalho pode ajudar a destravar? Está na moda agora falar destravar, né? Destravar, desbloquear, resolver. A pessoa que está em casa fala, não, eu não quero saber dos meus ascendentes, dos meus descendentes, eu estou com um problema aqui agora, que eu não consigo, estou com um ciclo repetido, que eu não consigo prosperar na vida, ou que eu não consigo me livrar de uma doença que se repete. Enfim, como é que você trabalha com tudo isso? E outra coisa que você me falou, não precisa ser presencial, né? Você pode trabalhar de forma online. Dá uma explicadinha para a gente aí. A constelação ela começou com os workshops, o Bert Hellinger realizava tudo presencialmente em grandes workshops, né, de terapêuticos, e isso foi ganhando, né, espaço, foi evoluindo, ganhando o mundo todo, então começou a fazer também atendimentos individuais, não, porque antes o atendimento de constelação era só dentro de grupos, dentro de workshops grandes, né? Só que nem todo mundo pode se deslocar, nem todo mundo gosta também de se expor a um trabalho em grupo, né? Expor sua vulnerabilidade. Então, começou também essa opção em alguns temas mais delicados, como, né, abuso, estupro, começaram a se trabalhar também de forma individual. É, e e como a gente está falando desse campo imaterial, né? Essas informações que não se prendem a tempo e a espaço, a gente conseguiu adaptar muito bem esse trabalho para o online. Eu trabalho com atendimento online desde 2016, mas ele ficou mais popular, né, na minha área, obviamente com a pandemia, né, e não só a área da constelação, acho que todos foram para online, médicos que sempre torciam o nariz para online, até psicólogos, né, todos estão indo porque isso facilita muito, tanto para o profissional como para o cliente, para o paciente também, em alguns casos. Em alguns casos precisa fazer presencial mesmo, né? Mas você pode trabalhar falando de campos mórficos, né? Por exemplo, se você percebe padrões no seu sistema familiar, comece a observar fatos marcantes na tua história de vida, que de alguma forma se conecta com a história de vida da sua mãe ou do seu pai ou dos seus avós. Você vai ver, abortos, né? Nossa, eu tive 3 abortos espontâneos. Minha mãe também teve 3 abortos espontâneos. Minha avó também teve. Sabe quando você percebe um padrão? Ou mortes trágicas, sempre as datas repetidas. Por exemplo, tem gente que chega perto da data do aniversário de nascimento, da morte, começa a acontecer coisas meio complicadas na família, né? Ou acidentes, mortes, sempre em datas, você vai perceber que existe um padrão de repetição de datas. E isso é um indicativo. Eu lembrei agora da história do elefante que você falou, né? Sempre chegava no aniversário de morte do dono, os elefantes migravam para aquele local onde ele foi enterrado. É incrível. Então, a repetição e às vezes você não sabe o que aconteceu lá, o primeiro aniversário, geralmente foi algum evento traumático não visto. Então, às vezes tem que ir lá 2, 3 gerações para trás, olhar e liberar o conteúdo reprimido, excluído lá na origem.
Então, não adianta, às vezes, a pessoa vir, por exemplo, eu tenho asma. Eu tenho asma, crises sérias de asma. Tô vendo que a minha filha tem, tô vendo que a minha neta também tá tendo, minha mãe morreu de asma. Daí você começa a ver que, pô, tem um padrão ali. Então, assim, é um assunto para ser constelado. Tanto as doenças físicas, doenças mentais, tragédias, situações difíceis, ou repetição. Nossa, porque todo sistema familiar, digamos assim, tem como se fosse uma maldição, vou colocar entre aspas, sabe? Porque eu não quero Ah, levar isso, nesse campo do misticismo, né? esse Ou da assunto até já foi bruxaria. tema de livro, inclusive, as maldições familiares que acompanham É, a família. você pode chamar de maldição, você pode chamar de padrão. Geralmente são traumas sistêmicos, tá? Então você percebe que qual que é o grande tema do meu sistema familiar? Putz, na minha família ninguém prospera. Meu pai entrou em falência, meu avô perdeu tudo para um sócio, enfim, na minha família ninguém prospera. A gente até ganha dinheiro e esse dinheiro vai pelo ralo. E você percebe que isso acontece em todas as gerações. Você vai ver, você tem que olhar para isso. Então, às vezes é muito comum um padrão onde em uma geração lá alguém tomou muita vantagem em cima de outra pessoa, de outras pessoas, prejudicou outra pessoa e não pagou o preço, não assumiu a bronca, não assumiu a responsabilidade. E daí os descendentes ficam pagando a culpa no lugar de quem deveria ter pago lá atrás. Nossa, Alice, agora caiu uma chave, e você aí em casa, você vai ficar impressionado também que você sabe que talvez a própria Bíblia, o livro religioso, você falou dos católicos, pode estar falando de uma lei cósmica de uma forma alegórica, ou de uma lei científica de uma forma alegórica, porque eu lembrei no Velho Testamento, não é só você que será punido, mas serão punidos até a quinta, sexta, sétima geração. É o que você está falando. Quer Isso dizer, era os nossos antigos já tinham observação fenomenológica. Eles já sabiam que o mal que era cometido numa geração, aquilo lá ia ter consequências. É tipo a onda, né? Você joga uma pedra lá no mar e aquela onda vai até perder força e às vezes demora. Então, sensacional. os antigos já observavam isso. Isso é só você olhar a natureza. Você fazendo uma observação da natureza, você vê o impacto das Agora, coisas. Alice, se a pessoa chegar para você com um problema dela, ela falar, não quero saber dos meus ascendentes, dos meus descendentes, quero resolver o meu problema. Daí você vai olhar a árvore familiar e ela não sabe nada. Não, não sei quem foi minha mãe, não sei quem foi meu pai, não tenho informação nenhuma. Você descobre quando você abre o campo, né? Quando você começa a constelar a pessoa, é isso que você que está em casa precisa deixar claro. Você não precisa saber. Você não precisa trazer o Não, histórico não, não familiar sabe para nada. Alice lá, olha, aconteceu isso com o meu tataravô. Você não precisa saber. No momento da constelação, isso vem, é isso? Vem. E a pessoa não sabe mesmo, tá? Não sabe, nem vai saber. Às vezes até pergunta. Imagine, o que você sabe que aconteceu na história do seu pai e da sua mãe? É. Tem muita coisa. Pouquíssima coisa. Os pais, imagina, os nossos pais já não tinham o hábito de contar coisas íntimas, coisas difíceis que eles enfrentaram. Imagine os nossos avós. Tudo era calado, ninguém falava dos assuntos íntimos, sofridos, né? É, às vezes, sabe assim, às vezes conta, minha avó teve depressão e ficou de cama e definhou até morrer, e não se sabe por que que a avó ficou em depressão, por que que ela definhou até morrer, Que o coisa. que que aconteceu. Não, não é contado. A gente às vezes não acessa nem os nossos próprios traumas infantis, a maioria das pessoas está cheia de trauma infantil da infância. E não sabe, não, minha infância foi ótima. Daí hoje o cliente vem, não, meus pais estão casados, minha família foi normal, não tive nenhum problema na infância. Mas a gente vai mostrar o movimento do representante, do cliente traz já está paralisado, está congelado, está totalmente traumatizado, até no corpo, na alma, no corpo físico, está todo congelado, porque teve uma série de eventos traumáticos na infância e que a mente dá um jeito de apagar, né? Inclusive para não acessar, não ir, ela fraciona, né? A psique tem uma fratura e exclui essa parte, deixa na sombra. Então, às vezes a gente não consegue acessar nem os nossos próprios traumas. Por exemplo, às vezes vem uma pessoa que tem uma dificuldade com a própria sexualidade, de se entregar e não sabe por quê, não sabe o que aconteceu, e a pessoa a gente vai ver.
tem história de abuso na infância, e a pessoa apagou, nem sabia que isso existia. Você sabe que já na psicologia se estuda muito isso, né? E se sabe, né? De pessoas que passaram por situações difíceis, o inconsciente, né? Ele apaga até por uma questão de sobrevivência da pessoa, mas aquilo vai ficar incomodando, vai ficar travando, vai ficar Vai. até que a pessoa descubra, né? Sim. Então a pessoa nunca vai vir assim, eu vou constelar porque meu avô se suicidou. Não, você não vai constelar isso. Talvez essa história nem toque mais você, talvez isso já tenha sido resolvido, já está, né? Você vai constelar uma coisa que te incomoda. A pessoa vem com sintoma no próprio sistema, na própria vida. Minha vida financeira está travada, ou eu não consigo dar certo em nenhum casamento, já estou lá no quinto casamento e sempre sou traída ou sempre sou abandonada. Minha mãe foi abandonada pelo meu pai quando eu ainda estava na barriga dela. Então a pessoa vem e ela vai trazer uma dor dela. Eu não consigo me fixar num casamento. Ela, por exemplo, ela vai trazer algo dela, só que a gente vai ver, vai conectar. A gente não vai tratar o problema dela somente, a gente vai ver onde tudo começou. Foi na história da mãe, foi na história da avó, onde esse movimento afetivo foi interrompido lá na origem. Porque não adianta, a pessoa vai no psicólogo, por exemplo, nada contra os psicólogos, eu sempre recomendo que meus clientes também façam terapia, vão para o psicólogo porque ajuda. Só que a constelação, ela pega esse outro campo que às vezes é um ponto cego da pessoa. É. Então, é muito mais eficaz quando você primeiro trabalha a origem, libera lá a origem, porque daí a sua própria questão fica muito mais leve e mais fácil de ser trabalhada, tanto com a constelação, como com um psicólogo, com outro terapeuta holístico, enfim, né? Fica mais fácil tratar a sua questão quando a origem sistêmica foi resolvida antes. Não, e a constelação ela é muito completa, assim, né? Completa é uma palavra talvez muito forte, mas ela é muito rica em possibilidades, porque o Bert Hellinger, ele também integrou, né, na técnica, vários insumos, né, teóricos. Vem da constelação, vem do Rupert Sheldrake, dos campos morfogenéticos, ele pegou também da psicologia, da filosofia, quer dizer, você saberia dizer mais, né? Talvez até da física quântica. Quer dizer, é uma técnica realmente muito rica, né, Alice? Sim, a constelação ela tem bases em várias áreas do conhecimento, inclusive áreas que são comuns ao campo da psicologia, mas a constelação familiar não é psicologia, é uma ferramenta e não é nem um método da psicologia, é um campo à parte e diferente. Mas suas fundações têm, né, por exemplo, tem a teoria Gestalt, tem a análise transacional, tem uma série de a próprias esculturas familiares, a terapia familiar, a terapia sistêmica, então tem várias bases que são em comum, mas a constelação ela é um outro campo de conhecimento, um outro campo a gente fala que ela é uma ferramenta de serviço à vida. Então, ela não se restringe, às vezes, a uma questão, por exemplo, da ordem mais psicológica ou psíquica. Ela vai para outras áreas também, porque o próprio método dela, você pode aplicar ele para outras áreas, né? A gente comentou aqui também, né? A gente falou das casas, né? De como você pode, inclusive, constelar sintomas do teu próprio espaço, da sua casa, de um país, uma comunidade, é, o problema do seu animalzinho de estimação. Então, a Eu até gente gostaria que vai. você falasse novamente, Alice, que é uma coisa muito importante, a pandemia foi constelada, né? Por consteladores. Eu lembro que você falou num dos, mas é bom lembrar. E o que eles descobriram do porquê da pandemia? Parece que tem uma questão bem pontual que apareceu, né? Eu sei que vários consteladores fizeram essa constelação. Eu gosto de ficar, eu sei de pelo menos assim, duas constelações que para mim são mais importantes, que é com a Sophie Hellinger, foi ela que fez, que é a esposa, a viúva do Bert Hellinger, na Alemanha, e ela fez isso antes da pandemia, praticamente ser declarada a pandemia, quando ela começou a sair da China e começou a chegar na Itália, começou a chegar na Europa. Eu acho que a OMS nem ainda tinha oficializado que era uma pandemia, mas ela já foi, ela já constelou isso.
e uma das minhas principais mentoras, que é a Brigitte Champetier de Ribes, que é da Espanha, ela também fez a constelação do coronavírus. Eu não assisti a constelação da Brigitte, mas eu li o texto dela falando sobre os resultados da constelação. Mas a constelação da Sophie, eu assisti, ela disponibilizou, inclusive, no YouTube, não sei se ainda está disponível, mas eu recomendo que vocês assistam, porque mais importante do que eu falando sobre essa constelação é você ver aquilo acontecendo. E foi feito de uma maneira, assim, muito forte, assim, muito impactante. Isso antes de ela ter explodido no mundo. E ali, praticamente, na constelação, mostrou tudo o que a gente viu depois, né? Com certeza. O vírus se espalhando para um monte de gente. Basicamente, existem exclusões, né? Por trás. Existem dores, tragédias, exclusões, abortos, pessoas que morreram, né? E que não foram olhadas, não foram integradas. Essa desordem, por que que nasceu na China? Não foi à toa, né? A China tem um altíssimo nível índice de abortos por conta daquela lei do um filho, né? Depois agora acho que pode dois, não sei, mudou. Mas assim, na China foi, por conta da superpopulação, foi feito abortos em massa. E gerou consequências, né? É. Tem a questão também do abuso, né? E da violência contra os animais. Então, são doenças que a própria humanidade cria, né? Com certeza. Alice, agora para a gente já fechar o programa, olha, pessoal, olha o nível de conhecimento, de cultura, as possibilidades que a constelação, né, os campos morfogenéticos nos trazem. Alice, quem que você pode atender? Porque outro dia também a gente tem contato com muita gente, né? Uma mãe estava falando do filhinho dela, e o menino é um capeta, como se diz assim, virado no terror. Isso, ele pode ser ajudado pela constelação ou precisa de uma idade, a partir de uma certa idade que você pode constelar uma pessoa? Você pode constelar crianças, bebês, inclusive fetos dentro da barriga, você pode constelar. Mas claro que não é a criança que vai constelar, são os pais, são os cuidadores, geralmente o pai e a mãe, e quando o pai e a mãe, não, por alguma razão, não está presente, os avós, pela hierarquia, podem fazer também. Porque esse problema não é da criança. A criança, ela está mostrando o grande amor que ela tem por esse sistema familiar. Ela está mostrando com o comportamento difícil dela que existe uma questão pesada aí no sistema que precisa ser vista. É uma questão que incomoda, o sintoma diz muito. E nesse sistema incomoda, é terrível e que ninguém quer ver. Então, tem que olhar a origem. Às vezes é um problema psiquiátrico mesmo, né, da criança, uma condição. Às vezes a constelação ela vai conseguir deixar que isso seja mais leve para a criança também, né, para que a criança fique um pouco mais liberada. E às vezes se for passar, por exemplo, recebe um diagnóstico, não que a constelação, por exemplo, vai substituir um trabalho, um diagnóstico psicológico e psiquiátrico. Às vezes precisa levar, precisa fazer o tratamento, tá? Mas, por exemplo, entendendo a raiz vai ter muito menos pressão desse campo mórfico em cima dessa criança, ela vai se sentir mais liberada e vai responder melhor os tratamentos que ela, porventura, for fazer. Psiquiátricos, pedagógicos, psicopedagógicos, enfim. Perfeito, Alice. Você está baseado em Curitiba, mas eu sei que você atende pessoas do Brasil todo, até fora do Brasil. Então, estou colocando aí os teus dados. Olha, pessoal, vale a pena, viu? Vale a pena. Não foi por acaso que eu convidei a Alice Duarte, né? Desde a primeira vez, porque a gente sabe dos resultados do trabalho dela. Então, vale a pena contactá-la. Inclusive, você está aceitando, Alice, convite para palestras ou cursos, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa quiser te convidar, por Sim. exemplo, Alice, queria passar um final de semana aí com você, nós temos um grupo. Você poderia dar um curso ou uma palestra? É possível também? Sim, a gente avalia. Eu tenho um filhinho pequeno, né? Minha possibilidade de viagem às vezes não é tão fácil, mas já viajei com ele também e, e eu estou disponível, sim, para a gente conversar. Maravilha, Agradeço Alice. muito o seu convite, adoro falar com o seu público. A gente percebe pelos comentários nos vídeos que as pessoas realmente gostam desse universo, se interessam, se beneficiam, né? São pessoas muito esclarecidas. Já atendi um monte de gente que gosta aí, que é seguidor assíduo do seu canal, e são pessoas fantásticas, super esclarecidas, que são buscadores mesmo.
né, de uma espiritualidade, de um autoconhecimento, de um desenvolvimento pessoal, são pessoas diferenciadas e esclarecidas. Com certeza, Alice. Só para que não se confunda as coisas que algumas pessoas falam, ah, não, os consteladores são médiums, são bruxos, eles são todos clarividentes. Não é necessariamente isso. Nós estamos falando de uma técnica que com certeza virá ainda a ser reconhecida como ciência. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Alice? Que às vezes as pessoas confundem, né? Não é espiritismo, né? Não baixa o santo de ninguém, né? A gente faz a representação. Quem olha e não conhece pode até parecer ali que está incorporando, mas o movimento dos representantes é essa ressonância mórfica. Eu recebo essa informação no corpo e a pessoa vê claramente, nossa. E eu sempre gosto de falar, não precisa acreditar no que eu estou falando, no que o Jamil está falando, o que o Ciclano está falando. Experimente. Entre no campo, atue como representante de uma constelação. Não tem nenhuma pessoa que participe, que entre, que fala assim, ah, isso aí é BC. A pessoa entra, ela sente, o corpo dela se movimenta de um jeito diferente, ela tem uma postura diferente. Então, o melhor jeito de você conhecer é experimentando. Entre, represente, assista uma constelação. Se você tiver na tua cidade uma oportunidade de ir para um grupo e representar presencialmente, né? Para conhecer, ter essa experiência. Tenha a sua própria experiência. Tem muita gente falando, tem muita desinformação nesse mundão da internet, né? Muita gente atacando as constelações. E a gente vai ver os argumentos, a pessoa não conhece, dá para ver que a pessoa não leu os textos do Hellinger, ou tirou de contexto, deturpou, nunca passou por uma vivência. Então, cuidado com o que você lê por aí, tem muita fake news, tem muita indústria, a indústria farmacêutica, grupos de interesse que não quer que a constelação ela cresceu muito, se expandiu muito, né? Tem gente que não quer isso, se sente ameaçado quando a gente está falando de campos de pertencimento, campos mórficos. E tem o campo mórfico da constelação, tem o campo mórfico da medicina, da psiquiatria, da psicologia, da ciência. Então, quando um campo cresce, o outro às vezes se sente ameaçado e se sente invadido e começa a achar que o outro é um inimigo e começa a atacar. Isso é um movimento normal de acomodação, de evolução, né? Totalmente natural. Busque um profissional sério, né? Existe como algo que cresceu muito também. Você vai, como em qualquer área, encontrar profissionais que não são qualificados, que não vão fazer um trabalho legal. Infelizmente tem. Mas também tem na psicologia, também tem na psiquiatria, tem em qualquer área. Então, se você for buscar, procure se informar, procure indicação, procure um profissional sério e experimente. É o que eu gosto de sempre recomendar. Experimente. Com certeza, Alice. Pessoal, experimente e o caminho aí você está vendo, né? Uma das possibilidades é a Alice. Recomendamos. Os dados dela também estarão na descrição desse vídeo, pessoal, tá? O que ela nos passar aqui, e-mail, Insta, site, eventualmente, né? Telefone, tá tudo lá na descrição para você contactá-la. Alice, gratidão por mais essa. Se prepara aí que você vai voltar para falar de outros temas que eu sei que você domina. E lembrando a todos sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.